Deixa eu desligar aqui o computador. Tá. Ok. Eu estou com problema com o meu computador aqui. Ok, Ana. Ana, você está com a palavra. Novamente, bom dia a todos. Que Deus nos ajude nesta E aí, manhã Alan? Joia? e fale ao nosso coração. Então, bom dia para quem eu ainda não cumprimentei. Eu vou pedir para que todos desliguem os seus microfones. Nós vamos ter um momento de oração agora, né? E eu vou ler um versículo que se encontra em Lucas 7, do 11 ao 15, que fala um pouquinho do poder que Jesus tem de transformar qualquer situação, por pior que ela esteja, né? Jesus, ele vinha caminhando com os discípulos, operando os milagres, e com ele vinha caminhando também a multidão, né? E esse texto, ele fala que Jesus, ele ressuscita o filho de uma viúva. A viúva, ela já tinha enterrado o seu esposo, e ela estava caminhando com uma outra multidão para enterrar o seu filho, né? Então, eu vou ler do 11 ao 15, que fala assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Amém. Eu li essa passagem, eu achei ela assim bem interessante. Eu fiquei imaginando, porque a história fala assim que Jesus, ele vinha caminhando com a multidão, né, com os discípulos, ele já vinha de outras cidades, e ele estava entrando na cidade, e quando ele estava entrando na cidade, estava saindo da cidade um enterro, né? Outra multidão estava saindo, né, com uma mãe. Então, a multidão de Jesus era uma multidão que estava entrando com muita alegria, né? Todo mundo sorrindo, conversando. E essa outra multidão era uma multidão que estava seguindo o enterro, com muito choro, muita tristeza, muita dor. Eles estavam seguindo para o cemitério, né? Para enterrar uma criança, né? E Jesus, ele poderia ter seguido, né? Não ter nem parado, mas ele se compadeceu da situação, ele parou, né? Foi até aquela família e chegou naquela mãe. Eu imagino que ele tocou no ombro dela, abraçou e falou: não chore, né? E tocou no caixão e falou: levante-se, né? E trouxe ele à vida, entregou ele para a mãe. E aquela multidão se misturou e foram comemorar, e fala aqui na história que todos ficaram maravilhados com aquilo, né? E o que eu quero trazer nessa manhã para você? Que onde Jesus chega, né? Na família que Jesus chega, ele traz alegria, ele traz paz, ele traz saúde, ele traz vida, ele traz renovo, ele traz esperança. Então, por mais que haja morte, né? Às vezes, naquele caixão, falando em representatividade, né? Pode ter um sonho nosso que às vezes a gente fala que está enterrado, está morto. Às vezes a gente fala assim: não há mais jeito para esse meu marido, né? Falando em salvação, não há mais jeito para esse meu filho,
está nas drogas, está indo para a morte, está indo para o inferno, está indo, ou um sobrinho, né? Ou qualquer outra situação. A gente olha e fala assim, não tem mais jeito, né? Está caminhando na multidão que está indo para a morte. Eu quero dizer para você e para mim, quando Jesus chega, ele traz vida, ele traz esperança. Então, assim, não deixe de clamar, não deixe de orar, espere. Jesus, ele vai chegar e ele vai trazer vida para a sua família. Amém? Vamos orar. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pelas nossas famílias. Muito obrigado pela nossa igreja. Muito obrigado pelos meus irmãos que aqui estão. Mesmo através de um notebook, mesmo através de um celular. Pai, mas nós estamos juntos, ó Pai. Nós queremos aprender mais de Ti. Nós queremos, ó Pai, orar uns pelos outros. Pai, nós queremos entregar a Ti as nossas famílias. Pai, traz renovo, Pai, traz esperança, Senhor Jesus, que nós possamos cada dia mais acreditar, ter fé, que os nossos sonhos, Senhor Jesus, que nós possamos entender o Teu tempo, Pai, que Tu, Senhor Jesus, possa trazer salvação para nossas famílias, Senhor Jesus, que Tu possas trazer saúde para as nossas famílias, que Tu possas trazer renovo para as nossas famílias, Senhor Jesus. Pai, abençoa, Pai, a Tua igreja, abençoa as famílias da Tua igreja, Pai, um a um, Senhor Jesus. Os esposos, ó Pai, das nossas irmãs, ó Pai, os filhos, ó Pai, das nossas irmãs que ainda não Te conhecem, ó Pai. Abençoa, ó Pai, cada um, Senhor Jesus. Eu sei, ó Pai, que as minhas irmãs, os meus irmãos, agora nesse momento, ó Pai, pensam, ó Pai, em algumas pessoas, ó Pai, que seja sobrinhos, que seja mãe, que seja pai, que seja filho, Pai. Eu não sei, ó Pai, eu não conheço a situação. Às vezes é um problema, ó Pai, no seu casamento, às vezes é um problema, ó Pai, de emprego, às vezes é qualquer outro problema, Senhor Jesus, é um problema que enfrentam com drogas, com bebida, ó Pai, eu não sei, Senhor Jesus, mas Tu conheces cada situação, ó Pai, que Tu possas, Pai, entrar com providência, Senhor Jesus, assim como Tu entraste com providência, ó Pai, na vida daquela viúva, Senhor Jesus, na vida daquele enterro, ó Pai, que já seguia, ó Pai, já não havia mais esperança, Senhor Jesus, era uma multidão que já seguia, ó Pai, para o enterro, Pai, e Tu chegasse, ó Pai, e trouxesse vida, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és um Deus de milagres, Senhor Jesus. Tu és um Deus que traz vida onde não há mais vida, ó Pai. Nós Te agradecemos, Senhor Jesus, por esse momento, ó Pai. Nós Te agradecemos, Senhor Jesus, porque nós estamos aqui pela Tua graça, pela Tua misericórdia, ó Pai. Eu Te agradeço, ó Pai, pela minha família, eu Te agradeço, Senhor Jesus, pela família dos meus irmãos, Senhor Jesus. E eu Te peço, ó Pai, que a Tua graça, Senhor Jesus, alcance, Senhor Jesus, todas as famílias da Tua igreja, ó Pai, trazendo o ânimo, Senhor Jesus, da saúde, ó Pai, a cada um. É em nome de Jesus, Pai, que eu oro. Amém. Amém. Eu passo a palavra agora para a Kedma. Kedma, Deus te abençoe, viu? Amém, Ana. Bom dia, irmãos. Graças e paz, tudo bem? Irmãos, eu já, de antemão, enquanto a Ana estava falando, eu vi que a minha internet, ela, num determinado momento aqui, deu uma travadinha. Então, os irmãos me ajudem aí sinalizando caso percebam alguma alteração. Eu estou muito grata a Deus. Vou falar igual a Juliana, estou super nervosa, né? Acho que é bem normal, assim. Pastor também, que sempre prega, a Alessandra, a Ana que fala, e tantos outros, né? De repente, podem aí compartilhar comigo que realmente a gente fica um pouco assim com a mão gelada, mas acho que faz parte, né? Os irmãos me conhecem há bastante tempo, eu também aos irmãos, e vamos
na verdade, compartilhar e trocar aí um pouco da palavra de Deus e que o Senhor possa falar mais nessa manhã conosco, né? Ana, eu quero agradecer ao pastor também pela confiança, né, de mais um ano, né, e eu fico muito feliz, porque isso me faz, me motiva a buscar cada vez mais entender a palavra do Senhor e poder também compartilhar o fato de poder dar aula, né, e também desenvolver esse dom, né, esse talento que é de Deus nas nossas vidas. E quero dizer aos irmãos que nós, vivendo o mês da família, temos ouvido muitas palavras maravilhosas, ouvimos o ensinamento do Éder e semana passada da Juliana, e achei bem interessante a Juliana falando que realmente cada um dos temas, que foram todos uma bênção, eles se complementam e trazem para nós nesse mês que é tão importante, né? E isso eu sempre falo, né? Que sempre pensei assim, eu não tenho ainda uma família constituída com alguém, mas eu faço parte de uma família, eu sou filha, hoje eu estou falando aqui como filha, né? Mas aí, aqui, né, no grupo temos esposos, temos esposas, temos filhos também, que são também, além de esposa, esposa. Então, assim, isso é maravilhoso e o Senhor tem cuidado das nossas famílias. O texto que a Ana trouxe agora também de entra para que nós possamos fazer diferente de crise, seja crise externa ou crise dentro da nossa própria casa. Eu gostaria, antes de iniciar, nós já oramos. No ano passado, a gente cantou uma música. O Felipe estava até comigo aqui para me ajudar no violão. Hoje ele não está. Porque eu queria assim que a gente cantasse e colocando a nossa vida, né, nesse momento que eu entendo que também é um culto que nós estamos prestando a Deus. E ele originalmente fala, nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Mas a gente vai só trocar por esse dia feliz, nesse santo lugar, porque entendo que também o nosso lar é um lugar santo também. Além do Espírito Santo, o próprio Deus habitar em nós, habita em nossos lares também. Então, nós podemos cantar dessa forma. Eu acredito que todos os irmãos conheçam, né? Os irmãos, se quiserem, alguns abrir o microfone ou não, acho que talvez dê bagunça, mas que os irmãos cantem comigo. Esse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. É real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Eu achei, irmãos, muito propício essa música,
porque ela fala de noites escuras, que nós, né, individualmente como família, mas basta um toque do Senhor, basta que nós estejamos próximos dele, né? E ele faz a nossa alma, então, novamente, ter esperança, se revigorar dentro desses contextos que nós vivemos. Nós vamos iniciar, então, a nossa aula. Eu vou compartilhar com os irmãos a tela. Prontinho, acho que os irmãos já estão vendo. E nós vamos dar sequência, então. Irmã Kedma. Oi, irmão. Oi, pastor. Acho que deu uma caída, né? Um pouquinho, travou. Agora tá bom, agora tá ótimo. Agora voltou, né? Sim. Eu percebi aqui que as imagens Sumiram. Agora voltou. Nós vamos... Os irmãos vão me falando. Tá ok, tá ótimo. A tela está aqui já, viu? Nós... Só um instantinho, irmãos, que o Felipe está me ajudando aqui. Tá ótimo, tá ótimo. Com os dias cada vez mais atribulados, com notícias assustadoras, é inevitável pensar que estamos próximos de um colapso. O homem tem medo do fim, do mundo, da própria história, da humanidade. Para os cristãos, esses acontecimentos são um prenúncio do Apocalipse, a grande batalha do bem contra o mal, que antecederia a volta de Cristo à Terra, a salvação dos justos. Guerras, rumores de guerras, destruições em massa, catástrofes, são todos sinais de que Jesus em breve voltará ao planeta Terra. Sinais registrados em vários momentos da história. Antes e depois de o apóstolo João ter escrito o livro do Apocalipse, no início da era cristã, mais de 1900 anos atrás. O Apocalipse, em sua interpretação historicista, é uma profecia que não se cumpre apenas no fim do mundo, mas vem se cumprindo durante toda a história. Ou seja, há partes do Apocalipse que se cumpriram na época da Idade Média, há partes do Apocalipse que se cumpriram nos dias de João, há partes do Apocalipse que se cumprirão nos últimos dias. É claro que essas coisas acontecem desde que o mundo é mundo, porém a sua intensidade
e o modo estranho como elas acontecem de uma maneira global indicam que estamos realmente vivendo os momentos mais solenes da história. Irmãs, eu voltei aqui, tem um videozinho lá, acho que todos os irmãos viram, né? Só dá um positivo para mim, pastor, se deu para ver o vídeo. Deu para ver sim, irmã Kedma. Tá bom, pastor. E o Felipe me ajudou aqui, a gente fez uma alteração enquanto isso. Bom, irmãos, eu vou dar sequência. Nós, quando pensamos na questão exclusivamente da pandemia, nós podemos aí falar exatamente da questão da Covid-19, que chegou o ano passado, em 2020, e trouxe todo esse transtorno que a gente tem visto e vivido, né? E eu trouxe até alguns dados, os irmãos podem ver aí, né? Em janeiro de 2020, a OMS ela declarou o surto do novo coronavírus, né? E esta, irmãos, foi a sexta vez que na história, né, que uma emergência de saúde pública ela foi declarada. As outras vezes eu trouxe aí até para os irmãos relembrarem comigo. Em 2009 foi a pandemia da H1N1. Em maio de 2014 teve o poliovírus, e acho que os irmãos vão lembrando aí desses episódios. Em agosto de 2014 teve um surto de ebola na África Ocidental. E em 2016 foi o vírus Zika, né? Teve aqueles problemas de microcefalia nos bebês, entre outras coisas. E em 2018 teve um novo surto de ebola no Congo. Todos esses episódios, né, eles trouxeram um grande assim, espanto, transtornos e uma série de mudanças na questão não só de saúde, mas no convívio de toda a sociedade, e isso espalhado também em todo o mundo, né? E com a Covid-19 não foi diferente. A minha ideia, quando eu trouxe até o vídeo que a gente compartilhou, era trazer a questão de que as dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, elas são de uma amplitude muito grande, vai além só dessa questão da pandemia, né, causada aí por essa questão do vírus, né, que nós estamos convivendo agora. E, na verdade, também na história, a gente vê que depois do pecado, sempre o ser humano, o homem, a mulher, as famílias, né, elas tiveram que lidar com várias questões difíceis, né? Até mesmo, por exemplo, como de novo, só trazendo a reflexão da Ana, da viúva de Naim, que perdeu seu filho, a questão da morte, que é algo que também traz, né, bastante dificuldade para a família, tanto conviver com aquilo, lidar com aquilo, como também exercer algum tipo de papel e algum tipo de função dentro daquele cenário. Jesus ele fala em Mateus 24:6 o seguinte: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, assim, para iniciar a nossa aula, eu queria trazer essa ideia para os irmãos, como o tema ele fala, o papel da família na pandemia. Eu queria só trazer esta ideia de que, além da questão da pandemia, na história e também no presente, o contexto
que está em volta de todos nós e da humanidade, de uma forma geral, é de caos. São muitas coisas acontecendo e que sinalizam para a questão do fim, né? E da volta de Cristo, como nós vimos no vídeo, como nós vemos agora também no texto de Mateus 24:6. Mas e a família, né? Nós vamos agora entender e falar um pouco de família, irmãos. A família, nós crescemos ouvindo que é uma instituição divina, e eu fui buscar alguns textos para reforçar essa questão de ela ser uma instituição divina. Nós encontramos logo no início, então, em Gênesis, né? Aí, no capítulo 1, eu trouxe alguns versículos, do 26, a parte A diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No 28, também a parte A do capítulo 1 de Gênesis fala assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Também em Gênesis 2, 24 diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Muitos outros versículos, eles trazem essa ideia, tanto da decisão de Deus de formar homem e mulher, né, que são formados, como também ele já começa a dar estrutura para uma sociedade, quando ele diz que sejam férteis, multipliquem-se, e também no contexto da família, que o homem ele deixa então pai, mãe e se une a uma mulher, e aí eles se tornam uma só carne, então eles se tornam família. Então todos esses textos reforçam a questão da instituição divina. Eu queria só também trazer o significado de instituição, que é exatamente estrutura social estabelecida. Eu peguei, na verdade, um significado bem simplificado, tá bom? Sendo assim, o papel coletivo da família, irmãos, é protagonista da história. E eu gostaria que os irmãos guardassem essa questão de ser protagonista. O significado de protagonista é que tem um papel principal e de destaque. Então, assim, na coroa da criação, ou a coroa da criação, é o próprio ser humano, de novo, homem e mulher, e aí Deus, ele estabelece uma estrutura para que esses dois vivam juntos em união. E este casal, esta família nova formada, ela é a principal, ela tem um papel principal na sociedade a partir de então, que começa nela, ou nesse casal, nessa família, e isso para a história também. Quando nós pensamos, irmãos, em família, né? Aí eu trouxe um slide que fala assim, olha, o Senhor, ele não trata apenas conosco como indivíduos, né? Ele, na história, ele trata também com famílias, né? A gente sabe que a salvação é individual, né? A fé também, as escolhas que nós fazemos. Também, por exemplo, a gente sabe que as consequências, o juízo sobre as nossas escolhas, elas serão tratadas com Deus de forma individual, né? Nós vemos isso em Romanos 14, 12, que diz assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Contudo, irmãos, quando a gente fala de propósito, a gente vai perceber, né, que a Bíblia ela apresenta um Deus que pensa em famílias e não em indivíduos, né?
E a gente vai ver alguns textos que Deus fala com Abraão, em Gênesis 12, 3. Se os irmãos quiserem anotar. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nesse texto, nós vemos um propósito de Deus em abençoar todas as famílias da terra a partir da de Abraão. Então, é Deus pensando na família como um coletivo e dentro de um propósito. Também não é, porque eis que eu trago Meus irmãos, tem alguém me ouvindo? Ok. Os irmãos vão me sinalizando aqui, que para mim caiu e voltou, irmãos. Agora sim, agora voltou. Okay. Só um instante, irmãos, que eu estou também aqui, o meu caiu também. Não sei se os irmãos estavam vendo aqui. Bom, voltando aqui. Nós falamos de Abraão, o propósito que Deus tinha de abençoar todas as famílias da terra através ou a partir da família dele. Também Noé, quando Deus anuncia o dilúvio, né? E os irmãos estão vendo aí, ele tem um propósito de salvar a Noé, que ele considerava um homem justo, né? Encontrou nele justiça, e também pensou em sua família, né? Filhos, esposa, né? E Deus ali tinha um propósito e salvou ali a família também. E também eu trouxe o texto no Velho Testamento de Ló, também no momento em que Sodoma e Gomorra iria ser destruída, ali os anjos que foram até Ló, eles perguntaram quem mais tinha na casa, e os irmãos podem ver aí, eu estou compartilhando o texto aí de Gênesis 19, 12 a 17, eu não pus tudo, mas só destaquei as partes em que evidencia o propósito de Deus em salvar toda a família de Ló, não somente ele, né? Então, assim, dentro desse contexto, reforçando, quando Deus pensa na família, ele pensa, cuida por conta de propósitos que ele tem. Nós vemos no Novo Testamento também, irmãos, 2 textos que eu trouxe aqui. Atos, ambos em Atos, mas no capítulo 11, a gente vê a história de Cornélio, né? E ali o momento em que Pedro, né? Ele, como o texto de Atos 11, 14 diz, e ele nos contou como vira em pé em sua casa, isso Cornélio falando, né? O anjo que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras
pelas quais serás salvo tu e toda a tua casa. Deus tinha um propósito de salvar a família de Cornélio, ele e a família. Também o outro texto, Atos 16:30, que a gente vê lá a história de Paulo, Silas, e aí a questão do carcereiro, né? Que no momento em que há lá o terremoto e eles se soltam, e aí o carcereiro quer se matar, e aí Paulo fala, não faz isso, estamos todos aqui. E aí, então, ele pergunta o que ele pode fazer para se salvar, e aí tem esse texto clássico aí que a gente conhece também. Responderam eles, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. De novo, mostrando que Deus tem propósitos quando ele pensa em família. Mas aí, o que a gente poderia, então, entender e buscar como papéis individuais? Se nós acabamos, de novo, de ver que dentro de um contexto de caos, Deus, ele traz a família como protagonista, como o mais importante na sociedade e na história, né? Vimos textos que reforçam que Deus, ele pensa na família com propósitos, né? Aí nós, então, partimos agora, irmãos, através do Salmo 128, e agora o nosso estudo ele entra um pouquinho mais detalhado, para papéis individuais. E eu fiquei muito feliz, e conforme fui estudando, de novo, desde pequena sempre ouvi que Deus ele sempre cuida da gente em tudo, que a própria palavra de Deus ela sempre traz base que nos auxiliam em todos os aspectos da nossa vida, assuntos dos mais diversos. E aí eu percebi também, encontrando no Salmo 128, exatamente como se fosse assim, de forma simples, apenas em 3 versículos, exatamente o papel de cada um dos membros da família para que haja felicidade. Bem-aventurança, que é felicidade. Então, é isso que nós vamos tratar um pouquinho agora, irmãos. Para a gente entender, se os irmãos forem lá no Salmo 128, eu vou até entrar aqui na minha Bíblia, todos eles, na versão NVI, ele vem em cima assim, cântico de peregrinação. E eu queria explicar um pouquinho isso para os irmãos, né? Lá a gente tanto vê, algumas versões têm um pouquinho diferente do que cântico de peregrinação, que é o que a gente vai explicar aqui. São cânticos dos degraus ou salmos de romagem. São salmos que foram, assim, formam, né, uma coleção de 15 cânticos que vai desde o Salmo 120 até o Salmo 134, irmãos. Todos eles vêm na NVI, após a descrição da referência do Salmo, como cântico de peregrinação. Essa coleção, né, também é chamada de salmos de romagem ou cânticos das subidas, né? É difícil nós sabermos o significado, né, ou a designação, né, dos cânticos dos degraus, mas aí a gente vai um pouquinho para a parte de pesquisa, né, teórica. Vamos lá, muitas teorias elas propõem que, por exemplo, no momento em que o povo de Israel está saindo do exílio dos 70 anos, que esses cânticos eles eram executados exatamente quando eles saíram da Babilônia em direção a Jerusalém, né? Tem outros, né, que dizem que os 15 salmos diziam respeito a 15 degraus, né, que existia no templo, do pátio das mulheres para o pátio dos israelitas, né? Então, supostamente, que levitas cantavam a cada degrau esses salmos, né, do 120 até o 134. Contudo, né, a versão mais provável é que o cântico de degraus eram assim salmos, né, que eles eram usados pelos peregrinos que subiam para Jerusalém
com a finalidade de participar das festas, que eram anuais. A gente vê vários textos, né? Por exemplo, só lembrando na época de Ana, né, e Eucana, quando eles subiam, né, e eles iam até Jerusalém também em época de festa, anualmente, para ali sacrificar, né? E então os judeus eles tinham esse costume também. E alguns dizem que esses cânticos, então, eles eram executados nesse momento também que esses judeus vinham de diversas partes para Jerusalém para essas festividades. Certo é que a mensagem dos cânticos dos degraus, desde o Salmo 120 até o Salmo 134, expressa experiências e sentimentos do povo do Senhor em diferentes circunstâncias da vida. Por isso que eu até reforcei lá no início que realmente a Bíblia ela traz orientação e para todos os aspectos e assuntos da nossa vida. Não é diferente porque a gente vê isso desde do povo de Israel, Deus cuidando deles também. De novo, como família e como indivíduos. Então, esses salmos, eles falam de situações às quais o povo de Deus é submetido, enquanto aqui na vida terrena, irmãos. E aí a gente vê, são questões que nós estamos vivendo agora na pandemia e em todos os contextos que estão ao nosso redor, que é tristeza, perseguição, vingança, angústia, dor, fraqueza, alegria, contentamento, lutas contra o pecado, confiança em Deus e etc. Eu trouxe aí um esboço simples, né, do Cântico dos Degraus, desde o Salmo 120 até o Salmo 134. Eu vou falar bem rapidinho, os irmãos estão me acompanhando aí. Salmo 120, ataques de caluniadores. Salmo 121, Deus é o fiel guarda dos homens. Salmo 122, oração pela paz de Jerusalém. Salmo 123, o desejo diligente por um auxílio divino. Salmo 124, Deus é o nosso protetor e libertador. Salmo 125, a fé inabalável. Salmo 126, o consolo para os que choram. 127, todo bem procede de Deus. Aí o Salmo 128, que nós vamos trabalhar mais um pouco. Temor de Deus e felicidade no lar, né? Salmo 129, recordações de libertações que o Senhor fazia. Salmo 130, clamando ao Senhor em meio a aflições. Salmo 131, descansando em Deus. Salmo 132, recordando promessas antigas. Salmo 133, a excelência da união fraternal. E o último, Salmo 134, convocação ao culto. Então, de um modo geral, irmãos, Deus ele realmente cuidava do povo, dava diretrizes e mandamentos e proporcionava ao povo que, ou através disso, que ele tivesse segurança e firmeza para viver uma vida feliz e também que agradasse ao próprio Deus. Ainda dentro da questão dos papéis individuais, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o papel de cada um dentro da família. E o primeiro papel entra aí na questão do esposo, né? E nós vemos na versão NVI o versículo 1, nós estamos falando de novo de Salmo 128, versículo 1 e o 2 diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. O 2, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Eu destaquei nos versículos duas palavras, teme e anda. Deus ele promete abundância de alimento, prosperidade no trabalho, em tudo que o homem fizer, né? E isso falando especificamente do papel do homem como esposo dentro do seu contexto de família.
Eu trouxe nesse outro slide algumas questões, a gente vai ver junto. E esse A era com H, tá bom, irmãos? Eu errei aí. Há uma universalidade na bênção de homens que temem a Deus. E aí agora eu estou falando para vocês homens, né? As circunstâncias pessoais ou relativas, elas não podem alterar essa bênção, irmãos. Nem a idade de vocês, nem a opinião de outras pessoas, nem às vezes o próprio sentimento que vocês, homens, esposos, né, vocês possam ter diante de todas essas circunstâncias, se vocês, novamente, voltando aqui um pouquinho, temerem ao Senhor e andarem nos seus caminhos. Então, que os irmãos possam, desde já, guardar isso no coração de vocês, né? A união aqui de um temor correto e de um andar correto, né? Eu lembro agora de uma aula que o Jonatas deu e que nós falamos da questão de temor e de tremor, traz aqui essa ideia também. Há um temor errado, né? Que pode ser de escravo. Esse nunca pode traduzir uma obediência genuína, né? Que precisa ser exercida com boa vontade e alegria. Essa é uma questão importante de se considerar, né? Quando a obediência de vocês, homens, vem do coração, né? Não tem não há medo, e sim o desejo e o reconhecimento de quem é Deus, né? E de que você está seguindo, né? A Ele e aos seus mandamentos, aos seus princípios, porque isso você entende que faz bem a você, que é o desejo do próprio Deus para a sua vida. Mas o temor na reverência, o temor da reverência e amor filial certamente indicará aos pés o caminho de Deus e manterá neles os passos firmes, né? Então, novamente reforçando que o temor ao Senhor, né, de forma correta, aos pés do próprio Deus, ele manterá os nossos passos, ou os passos de vocês, firme, e a certeza realmente de que vocês estão debaixo aí da graça do Senhor. A felicidade também daqueles com quem vocês se unem, né? Aí, no caso, vai entrar não só os relacionamentos dentro do lar com esposa e filhos, mas todos, de um modo geral, que se aproximarem de vocês, né? Serão felizes na vida, né? E aí, trazendo de novo no contexto familiar, tem felicidade doméstica, né? Pois onde o chefe da família busca santidade, a família tem um lar de paz, né? Todos esses aspectos também, se a gente parar para pensar, irmãos, e eu tive refletindo sobre isso, a Bíblia também traz de forma ampla conselhos mais específicos, né? Por exemplo, a busca da santidade é algo que é inerente a todos nós, né? Aí, pensando em família, todos os membros da família. Mas quando isso parte de exemplo do próprio cabeça da família, o homem que tem esse papel, isso faz com que o seu lar, né, seja abençoado com paz, e a gente vai ver mais um pouquinho à frente que realmente é um exemplo. Ele é feliz também em todas as esferas das suas atividades profissionais, né? E tudo isso é fruto da felicidade sentida no coração por caminhar com Deus, né? Andar e temer ao Senhor. E também é um prelúdio à eternidade, né? A felicidade do céu na vida, tanto do homem como também de toda a sua família, que pelo seu exemplo será abençoada.
Até aqui tudo bem, meus irmãos? Os irmãos querem acrescentar alguma coisa? Querem colaborar com algum pensamento? Vocês, homens, principalmente, quanto à questão colocada do temer e andar nos caminhos do Senhor para que a sua vida e da sua família seja abençoada? Kedma, Sim, pastor. me permita, irmã. Eu ouvindo e vendo a irmã falando, a minha imagem está meio desfocada, porque agora eu estou no computador e ali está no celular, viu? Sim. Ouvindo e vendo a irmã falando a respeito destes 2 primeiros versículos do Salmo 128, eu acredito que aí, neste salmo e também com a fala da irmã, me parece que a ideia é o resgate do papel masculino no seio familiar. Hoje nós temos o empoderamento feminino, né, que a luta feminina para que ela se estabeleça, né, em condições iguais, em questão profissional, em questão salarial, em questão de reconhecimento. Enfim, é uma luta muito digna, é uma luta muito correta. E neste salmo eu achei muito interessante a divisão que a irmã fez, trazendo o resgate da responsabilidade e do grande privilégio do esposo e do pai, representando o papel masculino, não o papel do machismo, mas o papel do masculino, a sua representatividade dentro do lar, que é importante. Para que os irmãos tenham uma ideia, hoje, por exemplo, em uma classe de psicologia, numa universidade ou faculdade, nós temos 90% de mulheres, alunas. Em uma classe, por exemplo, de pedagogia, nós encontramos, da mesma forma, 90% de mulheres. Vamos tomar um exemplo também em nossa igreja. Quem leciona para crianças, 100% são mulheres. Então, eu acredito que o homem, o masculino, e repito, não o machismo, ele precisa ter esse resgate também, não somente no ambiente familiar, como no ambiente eclesiástico e na sociedade. Parece que o homem, ele se resignou, ele está aquém do seu papel e a sua representatividade é muito, mas muito importante na sociedade. É muito importante onde ele está inserido. O homem precisa assumir a sua responsabilidade aonde ele estiver, seja no trabalho, seja no lar, seja na igreja. Ele precisa mostrar-se, porque ele é importante. A mulher é importante. Os filhos são importantes. Mas eu destaco, irmã Kedma, e parabenizo a irmã, nesse primeiro ponto, é esse destaque realmente da importância do papel do masculino, que precisa voltar a ser uma referência nas igrejas, na sociedade, no sentido geral, no lar, aonde quer que ele se encontre. E, pastor, também é só reforçando dois aspectos dentro do que o pastor falou, exatamente essa dinâmica que nós vivemos hoje, que existe uma mistura, né, na questão do papel da própria mulher dentro do lar e tudo mais. Eu estava refletindo sobre nós temos essa tendência, acho que hoje na estrutura aqui, pelo menos no Brasil,
Eu não vou arriscar falar em outros países, porque realmente cada país e cada povo, ele tem realmente uma cultura em relação às suas estruturas familiares. Por exemplo, só um exemplo. Lá nos Estados Unidos, o jovem chega numa determinada idade, ele não fica mais em casa, ele sai para a faculdade, vai morar já fora, sai e não volta mais para o lar dos pais. Tanto é que tem alguns filmes até que tem um pouco de sátira, quando, por exemplo, eu, uma jovem aí já mais velha, estou dentro da casa dos meus pais. Nos Estados Unidos é um outro contexto. Geralmente, chega uma certa idade, eles não ficam mais com os pais. Ou vão morar sozinhos, ou lá nas faculdades, enfim, seguem suas vidas. Mas eu só quis dar esse exemplo na questão dos contextos culturais. Mas aqui nós temos essa dificuldade nessa mistura. E, por exemplo, aí o outro aspecto que eu ia falar, dentro desse contexto de pandemia, ou de crises, ou de coisas que vão acontecendo, eu acho que, pensem aí agora comigo, irmãos, sabe quando, por exemplo, tá todo mundo junto na sala, aí aparece um rato, uma barata, aí fica todo mundo assim, faz isso, não sei o que. E aí todo mundo tenta resolver o problema, e não entende, às vezes, os papéis. Talvez seria até o homem, né? Que pegaria e falar, não, eu vou matar, pode deixar, fica todo mundo aí, tal. Mas, assim, foi um exemplo bem simplesinho, mas só para falar exatamente dessa confusão que, às vezes, ela existe dentro do contexto dos lares. E, particularmente, assim, pastor, eu fiquei muito feliz, eu nunca tinha olhado do Salmo 128 da forma como eu olhei agora para estudá-lo e trazer para a nossa vida como família e pessoas. Elas são simples, são diretrizes simples e aí entra essa questão do papel também aí, primeiro, cabeça, a pessoa que vai nortear. Isso, novamente, só pensando também, não sei se o pastor quer acrescentar, ou outros irmãos, na questão de a estrutura familiar também, onde às vezes não tem a questão do homem, né? Mas aí a mulher, filhos e tal. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa em relação a isso, pastor. Ou os outros irmãos. Senão nós vamos dar continuidade. Eu acredito que a partir do versículo 3, a irmã já vai focar a questão da mulher, né, no lar, mas é importante que nós destaquemos aqui, e eu quero aqui deixar, e que fique muito claro, né, claro, que é muito justa a luta feminina pelo reconhecimento, né, pela igualdade salarial, porque existe uma diferença muito grande quando se exerce, por exemplo, a mesma profissão, o homem e a mulher recebe um salário abaixo do que deveria, né, na questão de igualdade, mas é muito importante, eu achei muito importante, novamente eu digo, irmã Kedma, esse destaque que a irmã fez, e o próprio Salmo 128, né, trazendo à tona essa questão da importância de o homem, né, do masculino, assumir realmente não só a responsabilidade, mas o grande privilégio que o homem ele tem diante de Deus e na sua representatividade familiar e na sociedade, na igreja, no sentido geral. Amém, pastor. Vamos dar continuidade aqui. Irmão, só um instantinho. Não, agora eu vi que meu microfone está aberto. Deixa eu passar aqui. Nós vamos agora, então, para o papel da esposa, né? E nós vemos no versículo 3, a parte A. Aí os irmãos, eu vou falar que é simples de novo. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. A gente vai entrar aí um pouquinho mais
adentro e destrinchar um pouquinho, mas quando a gente, de novo, lê só a palavra assim, de forma... eu li o Salmo 128. A gente, às vezes, incorre esse risco de não se aprofundar, né? Entender, não sei se todas as irmãs, agora eu falo para as mulheres aqui presentes, né? Se tiveram algum dia a curiosidade de entender quais as características de uma videira, o que Deus quis falar, né? Comparando a mulher com uma videira. Vamos pensar um pouco nisso. Vamos lá. A uva é um dos frutos mais apreciados da terra, né? E na Palestina era um dos produtos mais importantes. Todos nós, né? Nós nos lembramos dos cachos trazidos pelos espiões que foram enviados por Moisés a Canaã para espiar lá a terra, né? E eles trouxeram, era um cacho tão grande que eles precisaram trazer assim, né, num suporte e 2 homens carregando. Um outro aspecto, né, na questão da como a videira ela produz a uva ela produz um suco, né, ainda não fermentado, não é o vinho, mas produz exatamente o suco que fermentado se torna o vinho. E o vinho também ele traz a ideia de alegria, né? Então, se as irmãs puderem ir captando aí algumas questões, né, da sua importância, né, diante da palavra de Deus que coloca você dentro do aspecto da família como uma videira, né, frutífera, ainda dá muito fruto, muitas uvas que vão produzir suco, que vão produzir na questão do fermentado, e eu penso assim, se os irmãos quiserem acrescentar ou depois falar alguma coisa, nessa fermentação, eu acredito que seja o partilhar de todos esses frutos, essas qualidades que tem o resultado do fruto de vocês, para trazer alegria dentro das suas próprias casas. Eu não sei, né? Mas penso assim, que papel é importante para uma mulher dentro do seu lar, dentro da sua família, de trazer alegria. Meu papel é de trazer alegria dentro da minha casa. Isso nos move a pensar, né? Porque mulheres também, vira e mexe, estão de mau humor, ou estão com muitos problemas, e aí elas às vezes não conseguem, talvez, produzir alegria, e sim preocupação, entre outras coisas. Então, vamos pensando aí. No contexto da época que nós estamos falando também, lá no Velho Testamento, né? Os Salmos, e na época que o Salmo 128 ele foi escrito, né? Ele eleva a mulher, né? Por esse mesmo tempo, né? Também Aristóteles ele dizia que a mulher era inferior ao homem por natureza, né? E na Grécia Antiga, as mulheres casadas, né, eram mantidas reclusas num compartimento da casa e não podiam aparecer em público, né? Especialmente quando o marido recebesse alguém. Ela não participava da vida intelectual também grega, né? Então a gente vê coisas muito parecidas com o que acontece ainda hoje em várias culturas, né? Em que a mulher não tem valor nenhum, inclusive lá mesmo na Palestina, em vários lugares lá, assim, continua com a mesma ideia de que a mulher não tem valor. Muitas escondem todo o corpo e o rosto, usam aquela vestimenta, né? Entre outros aspectos. De modo geral, talvez aqui no Brasil a gente também possa, em algum momento, mesmo com todo esse movimento que o pastor falou e que realmente existe aqui, mas a gente ainda encontra, né, opiniões, às vezes de próprios homens, né, ou da sociedade de um modo geral, até porque não pensando na questão feminista em si, mas há diferença, sim, no tratamento entre homens e mulheres, desde os salários a outras questões, e às vezes a forma de pensar, na opinião
às vezes, isso acontece. Aí a gente para agora para pensar dentro dos nossos lares, né? Se há essa dificuldade. Vamos lembrar que Deus, ele nos, através do inspirando ali o escritor do Salmo 128, ele traz essa questão de elevar a mulher a um papel extremamente importante. Diferentemente, o Salmo 128, em relação à questão do que a Grécia vivia, né? Ele exalta a mulher esposa como uma videira frutífera. A mulher é tão valorizada pelo cristianismo, irmãos, essencialmente uma religião feminina desde os primórdios até agora. No sentido assim, lembrando agora da questão religiosa, até nos aspectos que a gente conversou na aula passada, né? Lembra na questão religiosa, em estrutura, tá? Nesse sentido. Que a Bíblia ela emprega o símbolo, né? É simbólico, por isso é essa questão religiosa, de a esposa noiva para com a igreja, para a igreja, né? A igreja, quando a gente fala de igreja, lembra de esposa, de noiva, e Jesus o noivo. Então, assim, nesse aspecto a gente vê novamente como é importante a questão da mulher, como Jesus, Deus, ele colocou isso, porque ele iguala a igreja como a esposa, né, e a noiva, e ele o noivo. Então, isso é muito maravilhoso. E aí, eu só referenciei Provérbios 31, porque é clássico também, e fala, né, ali eu sempre imaginei, eu solteira, ser uma mulher daquela forma dentro do meu lar. E eu acredito que para as irmãs que estão ouvindo, ali uma série de conselhos, né, da mãe de Lemuel, do rei Lemuel, que ela dá para que ele encontre uma mulher com aquelas características. E aquele texto é lindo, irmãos. É lindo. A gente às vezes até fala assim, meio utópico, né? Será que existe uma mulher que tem todos aqueles aspectos e características? Mas se está na palavra de Deus, é que eu acho que deve existir essa possibilidade de que nós tenhamos todos esses aspectos. Talvez de formas um pouco mais atenuadas, né? Dentro do contexto, mas mulheres que tenham esse coração, essas características daquela mulher retratada em Provérbios 31. E agora eu queria ouvir um pouco das mulheres, o que elas acham, entendem. Homens também, se quiserem contribuir, podem também. O que vocês estão entendendo aí dentro da questão do papel da mulher dentro da sua família e nesse contexto todo que nós vivemos. Me ajudem aí, mulheres, irmãs. Eu vou chamar pelo nome, hein? Kedma, vou falar. Bom dia, irmãos. Eu vou citar um exemplo de como está falando de pandemia, de perdas que a gente teve. Lá na escola, eu vou receber segunda-feira um aluno, ele vai vir para mim, justamente porque a mãe dele faleceu. E depois desse falecimento da mãe, que é a mulher, né, o papel da mulher na casa, a família está toda desestruturada, porque são 3 filhos homens, ele é o mais novo, e o marido que está totalmente perdido agora, não sabe o que fazer, porque a mulher, não falando assim, querendo se gabar, tá, irmãos? Mas a mulher, ela tem um papel essencial dentro do lar. A gente que conduz, né? A gente fala que a gente é o pescoço que conduz a cabeça, que é o marido, porque a gente leva ele para todos os lados, né? Mas, na verdade, a gente direciona muitas vezes o que vai acontecer dentro do lar, né? A gente tem muitos braços, né? Como a gente fala, a gente tem uma visão muito diferenciada das coisas. E depois que essa família perdeu a mãe, né? No caso, as crianças, estão todos, assim, sem rumo. Então, na semana passada, eu fui chamada pela coordenação e ela falou
Eli, eu estou trazendo esse menino para você porque você é mãe, você tem 2 crianças pequenas, e o objetivo é que agora ele precisa de uma mãe substituta, pelo menos na escola, porque está faltando esse lado feminino, esse lado mãe, esse lado de direcionar essa família. Então, assim, mesmo de fora, né, talvez não só dentro do contexto familiar, nós somos mães, às vezes, muitas vezes, em outro lugar. Eu me coloco assim, porque às vezes, como professora, eu sou mãe dentro da minha sala de aula, eu dou bronca, às vezes, nos meus alunos, chamo atenção, converso sobre coisas que, às vezes, os pais não têm coragem de conversar em casa. E eu tento direcionar, às vezes, como uma pessoa cristã que sou, muitas vezes tenho que conversar sobre coisas mesmo assim, que os pais não têm coragem de falar, ou que ensinam errado, porque, assim, a sociedade está trazendo coisas que estão infiltrando dentro do lar, e os pais estão indo na onda, às vezes, não sabem como conduzir, né? E a criança vai indo, e muitas vezes eu tenho que conversar sobre essas coisas, sobre relacionamentos, sobre sexualidade. Olha que os meus alunos têm 11 anos. E eu tenho que conversar, porque eu trabalho essas coisas com eles, né? Eu tenho que ensinar o que é sexualidade, eu tenho que mostrar o que é. E eu me lembro que o ano passado, quando eu falei isso numa outra turma, a gente conversou muito sobre o papel do homem e da mulher, que não é esse que a gente quer hoje. Uma mulher, vamos dizer assim, né, que sai com todos os meninos. Eu tive que falar sobre isso, irmãos. O menino que deve se guardar também para sua esposa, a esposa que se guarda para o seu marido. A gente tem que citar, às vezes, citei o meu exemplo, que eu me guardei, eu e o Leandro, para nos casarmos, porque hoje é uma deturpação dos papéis, né? Então, assim, essas coisas, como mulher, como mãe, eu tenho que fazer tanto dentro do meu lar, quanto no meu trabalho secular. Porque, assim, apesar do papel feminino muito, a gente sabe da importância, muitas vezes também falta esse papel dentro do lar, né? Pela pandemia, pelas coisas que vão acontecendo, os papéis estão sendo assim, não há tempo para o ensinar a criança, não há tempo para estar junto em família, não há tempo. Então, esse papel fica perdido no vácuo. E a criança necessita, falando especificamente de menores, tá, irmãos? Que é o que eu trabalho. E às vezes está faltando esse papel, tanto da mulher quanto do homem dentro do lar, né? As pessoas estão preocupadas com a pandemia, com o trabalho, com não sei o quê, não tem tempo para estudando, e está faltando, irmãos, essa base familiar do papel da mulher e do homem, às vezes, também. Então, nessa parte, assim, eu tenho que fazer esse papel em casa, também como mulher, que em casa os papéis são bem divididos. O Leandro tem o papel dele como homem, eu tenho como mulher, e às vezes na escola eu tenho que fazer esse papel de mãe, irmãos, tenho que fazer. Segunda-feira vou fazer, já estou em oração por essa criança, por conta dessa desestrutura que está acontecendo, e orando a Deus para que eu consiga conduzir as coisas lá de uma forma que eu consiga ajudá-la a sair um pouco dessa dor, né, por conta da pandemia, da perda da mãe, que desestruturou todo um lar, né? Então, assim, a falta da mulher no lar, irmãos, é muito difícil, né? Falta condução, falta direção, falta visão, falta tudo, falta aquele carinho, amparo, colo, é tudo isso que está faltando, irmãos. Acrescentando um pouquinho, Su, eu estava lembrando, assim, por exemplo, dentro dessa questão também do papel da mulher, e porque a gente percebe, pelo menos aqui do contexto da minha casa, né? O meu pai era o provedor, assim, era a pessoa que saía para trabalhar, voltava, tinha aquela questão de autoridade, para principalmente as questões mais sérias, que ele precisava imprimir essa autoridade, às vezes só no ele fazia a gente já sabia o que era. Mas eu penso na mulher nesse aspecto que você falou, e nesse papel também dessa, com os aspectos ali, lembrando de Provérbios 31 também, foi a pessoa que, os filhos, eles crescem ali dentro dela mesma, depois nascendo, elas têm, seja menino ou menina, ela tem intimidade de mexer na criança, ver ele crescer, ver todos os aspectos. Então, muitas questões a gente percebe muito mais facilidade realmente sendo o papel da mulher, e Deus já estabeleceu isso, de falar, né, de instruir, de falar sobre todas as questões mais
difíceis de se falarem, principalmente quando se pensa em sexualidade, em vários aspectos. Nesse contexto da família que você falou, né, realmente é uma fatalidade, algo muito triste também, mas que eles terão um desafio exatamente, não sei se as crianças são crianças que estão aí ainda se desenvolvendo, né? Mas esse homem, penso eu, caso não se case novamente, realmente terá um desafio dentro do contexto familiar. Entendo porque não tem toda essa facilidade, essa habilidade de falar e de lidar com todos os assuntos, como você colocou muito bem também, que são papel da mulher, que é muito importante. Frank Edman. Sim. Valdemir. Bom dia a todos. Bom dia. Irmãos, dentro do que a Sueli falou, realmente não é por se gabar, não, mas é a realidade, que a mulher tem um papel essencial. A mulher é muito essencial dentro da família. Eu queria também acrescentar, nós estamos falando da pandemia e as dificuldades que os homens estão se encontrando hoje, né, dentro do papel dele na família. Mas é uma realidade, mas é uma situação que, na verdade, penso eu, que ela já vem desde lá de trás. E que hoje, na pandemia, ela veio a ser mais clara ao papel do homem na família, essa falta dele. E eu como estatístico também, que trabalhei no IBGE, o crescimento da mulher, o papel dela na família, ele já vem há muito tempo. E indo lá que o pastor falou, a parte econômica, né, que a mulher vem num crescimento e a cada ano que passa, a cada década que passa, no censo do IBGE em 2010, já tinha um crescimento muito significativo do papel da mulher na família. E principalmente o poder econômico, que as mulheres vêm crescendo. E a crise econômica também se agravando. Mas, diferentemente, a mulher crescendo, adquirindo mais, tendo mais trabalho, e chega nos dias de hoje, numa pandemia dessa, elas continuam crescendo. Dentro da pandemia, a mulher é que mais está empregada nos dias de hoje, tá? Eu estou aposentado do IBGE, a gente acompanha um pouco, né? E essa coisa de vai ter censo, não vai ter censo, mas o IBGE faz a PNAD, que é uma pesquisa anual, e faz uma mensal. E todos os meses, diversos lares são visitados, e quando uma das perguntas que se faz, qual é o chefe da família? Às vezes, quem se aparece mais, às vezes, na maioria das vezes, é a mulher que aparece. Mas por que é o chefe? Porque ela ganha mais. Quantas entrevistas eu não fiz assim? E eu falo com os colegas de hoje, ainda persiste, quer dizer, é um crescimento. Aí, diante disso, acho que os homens acabam sucumbindo, acabam omitindo, eles vão meio que, sabe, baixando o ombro, assim, e as coisas vão ficando tudo para a mulher. Mas agora, trazendo para o nosso meio aqui, nós como servos de Deus, né, temos conhecimento da palavra, e o homem aí ele tem, mesmo tudo isso aí, saber lidar com isso, e ver que o homem é o sacerdote da casa. Lá eles não têm essa visão, não têm essa noção. E aí o que acontece? Aí os lares começam a ter os seus problemas, como está tendo nos dias de hoje, como nós já falamos aqui em outras aulas, né? Os divórcios, segundo o IBGE, segundo os dados, cresceu muito mais agora com a pandemia, e um dos fatores assim, bem predominante é justamente essa questão, o fator econômico, a mulher acabou se tomando conta, aí o homem se perde nesse meio todo, né? E aí acaba tendo um final triste, que está tendo, né? E não é só o Brasil, não, isso a nível mundial. No início da pandemia, no meio da pandemia, depois, nós vimos dados que os divórcios estavam crescendo. O pastor também, em uma das mensagens dele, também chegou a falar dessa estatística. Porque o homem ele vai se omitindo e ele acaba ficando fragilizado e esse papel dele vai ficando diminuindo, né? Então, eu penso
que é uma realidade que já vem vindo desde lá de trás, né? Mas graças a Deus que nós temos conhecimento da palavra e dentro da que a Kedma passou aí, passando por esses pontos do temor, aí vem a felicidade, e lá embaixo no fruto, quando a irmã coloca, que é uma coisa pessoal. Ali o fruto é a alegria e a felicidade de ter no teu coração esse papel que você tem, né? É muito, muito, muito interessante aquele finalzinho que a irmã fez ali. Essa era a minha palavra que eu queria participar. Obrigado, irmã Kedma. Amém, obrigado, irmão. E muito boas as palavras e assim, as referências dadas de coisas, inclusive, nesse contexto. Pode falar, pastor. Aqui nós temos também alguns solteiros participando da nossa classe de EBD, e louvado seja Deus por cada um deles, né, e de vocês que participam. Eu quero dizer assim que o Salmo, o Provérbios 31, quando menciona a questão da mulher, a mulher virtuosa, eu quero dizer para as mulheres que estão que é o sonho de todo homem, viu? Todo homem sonha com Provérbios 31 em casa. Mas o dia a dia, ele mostra que existem as dificuldades. E aí é que entra o nosso papel. Realmente, e muito mais agravado as dificuldades, ou agravadas as dificuldades, na pandemia, porque nós voltamos para a nossa casa e a volta para casa, ela trouxe muitos problemas e é onde nós vamos encontrar a parte prática, né, da religião, lógico, né, entendam, do cristianismo, da prática da nossa fé. Então, é ali onde nós vamos ver, assim, em grande destaque, a mulher de Provérbios 31, nós vamos ver o homem do Salmo 128, o homem de Efésios, é aquele homem que entende o seu papel na vida familiar, é aquela mulher que entende o seu papel na vida familiar, é o filho que entende o seu papel na vida familiar, é aquela família que se rende à vontade de Deus e que entende o seu propósito naquele ambiente. Então, a irmã Sueli fez um destaque muito importante e eu sempre digo, se a mulher soubesse o poder que ela tem na vida familiar, ela tornaria, sim, a mulher ela tem o poder, aliás, de tornar o seu lar muito feliz ou de tornar o seu lar muito infeliz. Porque ela tem esse poder, esse é dela, é da mulher. A mulher pode ser usada por Deus em diversos contextos. As solteiras e os solteiros que aqui estão, busquem em Deus. A perfeição nós nunca vamos ter, nós vamos buscar sermos perfeitos, buscar a santidade no dia a dia, buscar nos corrigir em nossas falhas. Deus há de nos ajudar, porque Deus está com a família e Ele quer abençoar a família. E, irmã Sueli, muito boa a sua palavra, mesmo na questão da sexualidade, o pai, a mãe e os filhos, principalmente os solteiros, no nosso ambiente, que é um ambiente de palavra de Deus, onde Deus está, são assuntos que nós devemos e podemos discutir com os nossos filhos. A questão, por exemplo, que a irmã Sueli citou ali de virgindade, belo destaque, irmã Sueli, não é só para a mulher, é para o homem também. Então, o filho se preserve virgem para a esposa, a mulher se preserve virgem para o esposo. É importante isso. Acho que eu estou falando demais, né, irmã Kedma? A Ana quer falar também. Deixa eu deixar ela falar ali. Tá tranquilo, pastor. Pode. Estou olhando aqui para a relógio também. É interessante, né? Tanto o que a Sueli falou, como o que a Juliana falou semana passada, né? Não sei se ela está aí.
o papel da família na pandemia, não só dentro de casa, mas fora de casa, né? Lá fora, né? Eu tenho um caso que eu compartilhei até com as meninas aqui, lá onde eu trabalho, tem uma mocinha, menor aprendiz, de 16 anos, ela entrou faz pouco tempo, né? E foi justamente ficar perto de mim, né? E ela tinha um semblante muito triste, né? Aquela menina, né? E aí, no primeiro dia ficou ali, no segundo dia, eu comecei a perguntar para ela, né? A idade, onde morava, vocês me conhecem, né? E aí eu descobri que ela não morava com a mãe, porque a mãe se casou-se, e, enfim, houve assédio da parte do padrasto, e a mãe não acreditou nela, né? Preferiu acreditar no seu novo esposo. A menina saiu de casa, está morando com uma outra pessoa, sozinha no mundo, né? Com 16 anos. Aí está tendo o apoio dos psicólogos lá da empresa. Mas você olha para a menina assim, você sente vontade de chorar, né? E aí ela me adotou como mãe. E assim, tem dia que 11, meia-noite, eu morrendo de sono, ela falando, eu quero conversar, não estou conseguindo dormir. Então, assim, esse é o nosso papel como igreja, como família, não só na pandemia, né? Nosso papel como mãe, né? Mãe da Ana Paula, mãe da Mariana, mas mãe de muitos que estão aí fora sem mãe, né? Sem família. Era essa a minha palavra. Assim como a Sueli falou que vai receber uma criança que está sem mãe, assim como a Juliana falou de um menino, né, que estava sendo criado pela avó, né, que ora por ele todos os dias para ele não se envolver com drogas, enfim, assim como essa menina, o nome dela é Stephanie, com 16 anos, uma menina linda, está morando com um amigo e uma amiga, que chega em casa, entra para dentro do quarto, se tranca no quarto, chega na empresa, não conversa com ninguém, que se encostou em mim e chega em casa, aí já começa a mandar mensagem, Ana, não sei o quê, Ana, não sei o quê, eu tenho que dar atenção para ela. Então, é esse o nosso papel de família, família que se preocupa, que se precisar, a gente tem que fazer papel de mãe, tem que fazer papel de pai, mesmo sem ser de sangue. Essa é a minha palavra. Muito boas todas as palavras e eu só ainda acrescentaria algo. Como é importante, né, Ana, a questão de, por exemplo, irmãos, se nós nos atentarmos à questão da palavra de Deus e nos esforçarmos para ter uma família bem estruturada dentro da nossa casa, assim, obedecendo cada um o seu papel, a gente vai ser bênção, como foi colocado pela Sueli, como pela Ana, porque a gente reparte aquilo e pode alcançar outras vidas que realmente têm ausência de alguém da família, do contexto, que pode supri-la naquele momento. Então, a gente acaba suprindo, sendo bênção. Mas, de novo, buscando essa questão da estrutura na nossa própria casa. Também é só uma questão legal que assim, eu achei muito interessante quando o pastor falou, não só aí fechando a parte das mulheres que a gente vai falar dos filhos, não só para solteiras, mas também para as esposas que já têm seus esposos, seus lares. Às vezes a gente, na nossa dificuldade, na nossa humanidade, em algum momento em relação a mulher de Provérbios, a gente olha e realmente fala assim, é difícil, mas possa realmente ter aquelas características, né? Eu mesma posso dizer desta forma, né? Na minha vida.
a gente ser aquela mulher de provérbios, né? E que Deus possa nos ajudar, e não só nós solteiras, mas todas as casadas que estão também ouvindo. Vamos fechar, irmão. Quer, Edna? Oi. Posso falar, irmã Vânia? Bom dia para todos. Pode sim, bom dia. Eu tô aqui me segurando para não falar, mas eu não consigo. Quando a irmã Sueli falou, eu estava aqui falando para o Ademir, né? Nós estamos vivendo uma situação idêntica à que ela vai viver. Chegou para nós recentemente uma criança que perdeu a mãe o ano passado. Então, é a mesma situação que ela descreveu aí. A gente é um menino e ele sai abraçando todo mundo, e esses dias ele me pediu para baixar para ele me beijar. E essa é uma das muitas situações, mas o que eu quero colocar aqui, que eu tenho percebido, que a mulher, ela, talvez por todo esse contexto que nós vivemos, e aí eu estou falando muito do público com o qual eu tenho contato, né? Ali da creche, que é um público misto, devido ao local onde nós estamos localizados. Então, eu atendo desde a mãe que chega lá com um carro importado, até a mãe que vem com um carrinho de mercado com 3 crianças dentro. Então, é muito misto o público que eu atendo. E o que eu tenho percebido, independente disso, é que a mulher, ela está meio que sem saber lidar com toda essa situação que a pandemia chegou e impôs e colocou assim: agora o filho é teu, o marido é teu, a casa é tua, cuida de tudo isso. E a mulher não consegue, ela fica perdida. Então, eu tenho visto isso muito claro, porque dia após dia, agora que a coisa deu uma tranquilizada, todos os dias chega uma mãe, chega uma avó, chega alguém pedindo: pelo amor de Deus, deixa eu trazer o meu filho de volta. Eu não aguento mais ficar com ele em casa, por N motivos, né? Eu tenho desde a avó que foi lá pedir para deixar o neto, o filho, porque essa família é uma família que eu tenho as avós, que são irmãs, depois eu tenho as filhas, que são primas, e aí tem as crianças, que os tios das crianças também estão na creche. Então, é uma coisa assim, só eles têm umas 8 crianças na creche ou mais. E aí vai me pedir para retornar, por quê? Porque as crianças estão ficando dentro do ferro velho. E as mães das crianças, que são filhas dessas avós, que também têm filhos lá, elas são usuárias. Então, de manhã elas vão levar a criança e chegar lá naquela condição que você olha e fala: gente, ela não sabe, eu não sei como que ela conseguiu chegar aqui com a criança, né? Então, a gente está vendo, nós estamos vendo ali várias situações. Esse é um apontamento que eu estou fazendo, mas tem outros, por exemplo, dessa mãe que tem um outro padrão social, um outro padrão econômico, mas que ela vai lá pedir para o filho dela voltar também, porque ela não tem mais condições de ficar com ele dentro de casa. Ela não sabe, a condição dela é psicológica, ela não tem mais condições, ela não sabe mais o que fazer com aquela criança dentro de casa, já esgotou o limite dela. E ela vai lá pedir: por favor, deixa o meu filho retornar. Então, hoje a gente tem essa questão do atendimento para os 35%, e aí eu olho, se a sala não atingir os 35%, eu deixo retornar, independente de que se é a criança que está ficando lá no ferro velho e está sendo exposta a todo tipo de perigo, né? Ou se é uma criança que eu sei que ela tem um outro padrão, né? Mas que ela está em casa também, ela tá sendo exposta a outras coisas, né? A outros problemas de ordem psicológica, emocional. Então, eu fiquei aqui me contendo para não falar, porque eu sabia que eu ia falar bastante, mas eu só queria colocar como a mulher ela tem esse papel e ela não está sabendo lidar com isso. Chega um momento que ela não sabe lidar. O que eu faço com essa criança, gente?
Eu não sei mais o que fazer. Pelo amor de Deus, toma, fica com ela para mim, porque eu não sei o que fazer. Obrigada. Irmãos. Irmãos, estão me ouvindo? Sim. Agora voltou, é que tá travando, viu, irmãos? Para mim, para tudo, aí eu tenho que esperar um pouquinho. Muito boa palavra, Vânia e todos os irmãos. Vamos só dar uma aceleradinha para a gente entrar na parte dos filhos, e aí a gente tem ainda uma parte de conclusão, irmãos. Vamos lá. Deixa eu só entrar aqui. Os filhos, e aí serve para todos nós que estamos aqui, hein? Também o versículo 3, só que agora a parte B. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. E aí a gente agora vai entender um pouquinho de alguns aspectos da oliveira. Vamos lá. Quando a oliveira ela fica muito velha, né? O tronco principal pode parar de produzir frutos. E sendo assim, os cultivadores deixam várias mudas ou brotos novos crescem ao redor da oliveira, até se tornarem parte integrante da árvore. Achei muito interessante quando eu busquei essa explicação em relação à questão da oliveira em si. Na verdade, a ideia também é que a oliveira ela já existe na família. Ela, de repente, esse tronco o tronco da oliveira ele é trançado, irmãos, ele é todo assim envolvido. Parece dois troncos que foram torcidos. E aí eu que estou viajando, tá? Eu pensei assim, o esposo e a esposa, né? Ali como um tronco torcido junto ali que fortalece, que forma a oliveira. E se os irmãos não tiveram curiosidade, eu tive por conta do meu sobrenome. Teve um post há muitos anos aí que eu postei falando sobre a questão da oliveira e como tem características maravilhosas. E a gente vai ver algumas aqui. Mas elas, a gente, pensando nessa questão do tronco que envelhece, que de repente são os pais, né? Aí tem essa ideia do broto de oliveira, que fala também, algumas versões na Bíblia, fala da questão do broto da oliveira, né? E os cultivadores, a ideia é que eles põem esses brotos ao redor daquele tronco envelhecido, como a gente viu aí, e ele vai fazendo parte. Acho que as raízes, né, vão entrando ali e vai se tornando uma árvore só, novamente. Né? Isso é lindo, assim, pensar e trazer para o contexto também de família. Depois de um tempo, a árvore, é isso que eu falei, podem estar cercada por 3 ou 4 troncos jovens e vigorosos, como os filhos ao redor da mesa. Daí a comparação, então, bíblica, né? Os brotos, que seriam os filhos, possuem a mesma raiz e participam da produção da safra de azeitonas, né? Essa imagem nos faz pensar, né, também na fé em família. Espiritualmente falando, os filhos eles podem tornar-se firmes na fé graças às fortes raízes espirituais dos pais. Isso é importantíssimo. De novo, eu acho que eu reforço a questão que eu não tinha pensado nessa forma, embora soubesse que o homem deveria ser o cabeça na família, mas parte do homem, a questão de temer e andar nos caminhos do Senhor, e a esposa, e depois para os filhos, né? Isso vai sendo passado, os filhos com essas raízes sendo firmadas na base da família, dos pais,
vai absorvendo a questão da fé, da santidade, todos esses aspectos que vocês colocaram, né? É muito importante isso, irmãos. É bem legal de nós pensarmos. Quando os pais já estão velhos, e a gente pensando, né, que a gente está envelhecendo a cada dia, os filhos devem ser sequência ou dar sequência ao seu trabalho na terra. Depois os netos, depois os bisnetos, todos da mesma raiz e produzindo a mesma espécie de fruto, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui também, só fechando essa parte, porque a palavra também, ela depois remete aos filhos dos filhos, né? É uma bênção. E, de novo, quando fala dos brotos, que são os filhos, e aí nós somos, a gente, então, já vem de uma oliveira, vem do tronco ali torcido, que são os nossos pais, e depois nos tornamos aí, dentro desse contexto dessa oliveira também, para os nossos filhos, e depois, assim por diante, os netos, bisnetos e tudo mais. Então, assim, é uma sequência. Eu lembro do que eu trouxe no começo da aula, que fala que Deus, quando ele pensa em família, ele pensa em propósitos, né? E reforçando também essa ideia que mesmo, independente do contexto, e hoje nós estamos num contexto, de novo, de pandemia, muito difícil, mas todo o cenário também que nos aproxima da volta de Cristo, conforme Mateus e Jesus falando lá, são sinais dos fins dos tempos e provavelmente aconteçam mais coisas. Só que o propósito da família é se manter cada um no seu papel, o esposo cada vez reforçando o seu papel, a esposa e os filhos se tornarem como oliveiras, né? E eu trouxe um aspecto da oliveira aqui, né? Um outro aspecto muito importante, que, a oliveira, ela cresce e frutifica até mesmo em solos com pouca água, irmãos. Além disso, mesmo que for queimada e cortada, ela é capaz de brotar novamente a partir das suas raízes. Por esse motivo, simboliza perseverança. E nesse aspecto que eu estava falando, desse tronco que é a família, o propósito do próprio Deus, o papel de cada um dentro desse contexto, ele nos remete a essa questão, né, muito interessante de superar, tendo essa estrutura, superar qualquer dificuldade, seja agora a Covid-19, estamos vendo muitas coisas, vivendo, mudando aspectos e tudo mais, enfrentando crises internas. Acho que um de vocês, existem alguns que estão falando que nós estamos vivendo uma pandemia dentro de outra, ou outras mais pandemias, que a parte emocional está muito latente, muito difícil na questão do enfrentamento. Mas esse fortalecimento, essa estrutura que nós buscamos, olhando para a palavra do Senhor, temendo e andando nos seus caminhos, sendo como videiras as esposas e os filhos agora como brotos das próprias oliveiras, nós venceremos, nós alcançaremos êxito, porque Deus, ele não nos coloca no mundo, mesmo após o pecado que é causado, né, por nós mesmos, quando desobedecemos, ouvimos a voz do inimigo e desobedecemos, isso lá no início, mas entrando o pecado, Deus, ele não nos esqueceu, ele já deu toda a solução para a questão, pensou em Cristo, e no tempo certo Cristo veio e deu a sua vida e nos resgatou, nos religou novamente a Deus. E dentro desse contexto todo também, ele já cuidava das famílias, a fim de que nós saibamos exatamente o que é necessário para que haja um equilíbrio dentro dos nossos lares, em que
seja em qualquer momento da sua vida, meu irmão, como família. Às vezes, dentro da questão também da família, uma pessoa dentro da família, pode ser o esposo, a esposa, ou um dos filhos, está passando por uma crise pessoal. É um momento difícil também, mas ele estará ali naquele contexto em que há um propósito do próprio Deus, que é sempre salvar, resgatar, fortalecer. Se a gente lembrar de novo dos textos que foram apresentados no começo da aula, que falam tanto no Velho Testamento como no Novo, em relação aos propósitos para a família, é sempre de salvação, sempre de resgate para a família, né? Então, nós estaremos tendo êxito nessa jornada, meus irmãos. Eu tenho ainda uma questão para conclusão, mas eu gostaria saber se algum irmão gostaria de falar algo aí como filhos. Todos somos. Sabe uma coisa só que eu queria reforçar? Por exemplo, nós que temos pais idosos, né? Independente de sermos solteiros ou não, nós percebemos isso, como a nossa proximidade, o nosso amor para com os nossos pais, e hoje eles se tornam muito mais frágeis, né? E aí eu também coloco muito a questão dos pais dentro da família, né? Os nossos pais. Você formou uma outra família, mas você tem pai e mãe, e às vezes os pais idosos. Como a gente cuida, como a gente zela. Aí a gente vê na raiz e hoje dá suporte para esse tronco envelhecido. Os irmãos querem acrescentar alguma coisa? Irmãos, estão me ouvindo? Irmãos? Alguém quer acrescentar algo em relação aos filhos? Travou, irmã Kézia? Irmãos? Oi, voltou. Travou bastante tempo, né? Voltou. Sim. Os irmãos chegaram a ouvir o que eu falei em relação aos filhos? Ouvimos sim, Kédio. Ah, então tá bom, meus irmãos. É que realmente hoje está bem complicado aqui. Eu acho que é a minha mesmo que está travando. Mas eu terminei aqui, tá bom? Eu teria só mais uma questão para colocar. Só um instantinho, meus irmãos. Ana?
Ana? Oi, Ké. Já passou para você, viu, Oi, Ana? desculpa, Ana, está travando muito, eu nem sei se vocês estão me ouvindo. Mas eu acho que está dentro, eu terminei, né? Eu ia colocar mais. Viu? Tudo bem, Oi, Kedma, pastor. acho que já pode encerrar. Só né? ouvi agora. Já, eu terminei, né? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, que os irmãos possam refletir sobre a questão do Salmo 128. Ok. Como a irmã Kedma está travando bastante e ela já nos passou a palavra, Ana, você quer comentar alguma coisa? Não, pastor, eu vou agradecer a Kedma no particular depois, né? A próxima aula vai ser com a irmã Sueli, ela vai finalizar, né, o mês da família, e depois a gente divulga nos grupos. Eu agradeço a presença de todos os irmãos, tá bom? Amém, amém. Obrigado, irmã Kedma, pela sua disponibilidade. Nós agradecemos a Deus pela sua vida. Ana, que Deus te abençoe também. O Ministério de Programas está na orientação da Escola Bíblica durante este mês. Estamos sendo abençoados com ricas lições e temos aprendido demais com os irmãos que têm aqui lecionado. Domingo que vem, a irmã Sueli. Eu quero agradecer a Deus a vida de cada irmão que esteve conosco nesta manhã. Eu peço aos irmãos que estejam em oração. Nós temos 3 pedidos de oração. Os irmãos estejam, por favor, nos ajudando nesse sentido. Nós temos a família do irmão